Olá, seja bem-vindo. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos conferir o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo? O ano começou com alta nos pedidos de seguro-desemprego. Em janeiro deste ano, foram registrados cerca de 85 mil requerimentos a mais em relação ao mesmo mês de 2022. O número de pedidos de seguro-desemprego voltou a subir no começo deste ano. Foram registrados 614.085 requerimentos em janeiro, um aumento de 16% em relação ao mesmo mês de 2022, quando foram feitos 529.826 pedidos. O total pago foi de mais de 3 bilhões de reais no primeiro mês de 2023. Mas o recorde de pedidos, a maior marca da série histórica, foi registrada no começo da pandemia, em maio de 2020, com 960.308 pedidos. De acordo com o painel de informações do Seguro-Desemprego do Ministério do Trabalho e Social, no acumulado do ano passado, as solicitações dispararam 9,9%, com 6.689.000 requerimentos. A alta anual veio depois de recuar 10,25% no ano de 2021. Ao longo de todo o ano passado, 2022, o governo repassou quase 35 bilhões de reais a brasileiros que perderam o emprego. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, todo final de ano tem um ajuste no número de empregos e empresas que contratam temporários, o que gera um aumento no percentual de pessoas com acesso ao seguro-desemprego. E agora vamos falar de saúde. A campanha de vacinação contra a doença, que antigamente era conhecida como a varíola dos macacos, vai começar nesta segunda-feira. A imunização contra a mpox será em pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da doença. O Ministério da Saúde confirmou que a imunização contra a mpox vai incluir as pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da doença. De acordo com a pasta, a estratégia e o público prioritário para a vacinação foram acordados com os estados e municípios. Uma das prioridades são as pessoas com baixa imunidade, como as com HIV, já que aumentam os riscos do agravamento da doença. De acordo com o Ministério, este público representa atualmente cerca de 16 mil pessoas em todo o país. Também devem ser imunizados os profissionais que atuam nos laboratórios em contato direto com o vírus, como medida preventiva. Para a vacinação pré-exposição, é recomendado um intervalo de 30 dias. Além desses, também está prevista a vacinação para pessoas que tiveram contato direto com suspeitos ou confirmados para a doença. A vacina Jynneos é produzida pela empresa dinamarquesa Bavarian Nordic, sendo um dos principais imunizantes comercializados e já em uso em parte da Europa e nos Estados Unidos no atual surto da doença. A vacina representa perfil de segurança aprimorado e menor capacidade de provocar reações adversas. A formulação utiliza linhagens atenuadas do vírus da varíola. Tirar uma soneca durante a tarde traz muito mais benefícios do que apenas a sensação de bem-estar. Você sabia que pode até aumentar a produtividade de um trabalhador? Pois é. Quem conta pra gente essa história é a repórter Bruna de Jaimo. Acordar, trabalhar, almoçar e dormir. Quem não gosta de um cochilo no meio do dia para dar aquela renovada? Mesmo com uma rotina corrida, tem muita gente que ainda dá um jeitinho de tirar uma soneca, seja no ônibus ou no horário de almoço do trabalho. Não é à toa que a hora da sesta ou siesta é tradição em vários países, principalmente os de clima mais quente, como a Espanha e o México. Esse termo se refere à sexta hora do dia. E muitos entendem que o dia começa às 6 da manhã e a sexta hora é ao meio-dia. No Japão, ser pego cochilando no trabalho não significa demissão. E em alguns casos, o funcionário pode ser até mesmo promovido. É o chamado inemuri, ou dormindo em serviço. Uma prova de que o funcionário veste a camisa da empresa.
Mas os benefícios de um cochilo durante o dia vão muito além do que só a renovada que o sono traz. Um estudo mostrou que as pessoas que têm esse hábito têm melhora na criatividade e na produtividade. E foi pensando nisso que ambientes como esse foram criados. Os chamados cochilódromos já são um sucesso entre os amantes de uma soneca. Bom, existem muitos estudos, sobre essa potência do cochilo ao meio do dia, mas de uma maneira muito geral, que todos os estudos trazem, é como se você estivesse dando um reset mesmo durante o dia. É como a gente reinicia a nossa máquina quando ela não está funcionando muito bem, é como a gente estivesse reiniciando o nosso próprio corpo. Então, o cochilo tem esse poder de fazer uma limpeza dentro do seu cérebro e você voltar muito mais ativo para o seu dia. Os pesquisadores do Centro de Sono e Cognição da NUS Medicine, com base em um exame chamado polissonografia, monitoraram o sono de 32 adultos que foram submetidos às seguintes rotinas: sonecas de 10, 30 ou 60 minutos em dias alternados. Nos dias em que as sonecas aconteceram, esses adultos apresentaram melhor resposta, mais atenção e concentração na hora de retornar ao trabalho. Infelizmente, a gente encontrou bastante preconceito, porque cochilar é coisa de preguiçoso, cochilar é coisa de quem não quer trabalhar, né? E é verdade, dormir no trabalho já soou como estranho e preguiçoso. Mas atualmente, muitas empresas passaram a aderir às cabines do sono, incorporando no dia a dia do funcionário uma rotina bem menos estressante. E elas são super aconchegantes e projetadas para te induzir ao sono. Desde o formato da cama, que faz com que seus pés acima do coração, faz com que a circulação sanguínea seja melhor, canais de música relaxante, música clássica, new age, sons da natureza, que é o meu preferido, e também utilização de cromoterapia como uma luz azul, que também te induz esse momento de mais de introspecção e descanso. Embora as rotinas atarefadas nem sempre permitam, impossível não reconhecer o prazer de um belo cochilo no meio da tarde. No finalzinho de fevereiro, foi assinada em Portugal uma portaria que altera a lei de estrangeiros no país. Uma boa notícia para os brasileiros. Na prática, o texto publicado desburocratiza e facilita a instalação de imigrantes lusófonos, de países que compartilham a língua e a cultura portuguesa no país europeu. Ou seja, os brasileiros podem obter uma autorização de residência automática de 1 ano. Vamos entender mais a respeito com Ingrid Barachini, advogada especialista em imigração. Bom dia, doutora Ingrid, seja muito bem-vinda. Bom dia, Daniela, obrigada pelo convite. Bom, a partir dessa publicação, explica pra gente, imigrantes que já estão na fila para regularizar a situação serão beneficiados? Quem pode se candidatar à residência automática? Bom, acredita-se hoje que desde 2021 tenham mais ou menos 150 mil pessoas aguardando a residência permanente em Portugal. Então, essa medida ela vem em boa hora. Ela vai conceder finalmente essa residência automática através de um certificado digital para as pessoas que já têm um processo pendente dentro da imigração e estão aguardando aí há anos. Perfeito. Qual é o valor dessa documentação? O valor é de 15 euros, eles vão ser contatados pelo CEF para que façam o pagamento e o certificado digital será emitido. Portugal tem facilitado a entrada de brasileiros. Existe aí uma estimativa de quantos desses vistos devem ser emitidos e qual deve ser a procura? Qual que é a intenção deles com essa medida? Afinal, com ela o imigrante pode, por exemplo, trabalhar, se inscrever em cursos e até alugar o imóvel, não é? Portugal é um país que ele vem envelhecendo, né? O número de mortes hoje é maior que o número de nascimentos. Ele vem buscando esses estrangeiros, principalmente da comunidade, né, dos países que falam a língua portuguesa, para que o país ele cresça novamente, que ele tenha força de trabalho.
Então, ele vem modificando a legislação. Tivemos uma modificação significativa no ano passado, né, através da Lei 18 de 2022, que criou essa possibilidade de visto de trabalho e de busca. E com essas residências emitidas, as pessoas terão facilidade para se locomover, para poder trabalhar, para pagar um imposto, para alugar um imóvel, para poder fazer um curso. Então, são necessidades básicas do imigrante que vai com o intuito de residência para que ele possa exercer todos os seus direitos de cidadania também. Essa residência automática, ela tem um período de 1 ano. Depois desse prazo, é possível estender a permissão? Por enquanto, isso não foi definido na legislação atual. A concessão, ela vai regulamentar, acredita-se que eles precisem desse período de 1 ano para definir o que eles vão fazer depois. Se vão criar um novo sistema, se as pessoas novas que chegarem vão poder fazer esse processo de residência automática, se vai deixar de existir a necessidade de comparecer e ser entrevistado pelo CEF, que era para ser um procedimento rápido e que vem demorando anos, né? Cerca de 2 anos para a concessão de uma residência permanente. Então, acredita-se que esse foi um primeiro passo de outros que virão para regulamentar essa legislação e torná-la mais fácil, de mais fácil acesso, para que as pessoas realmente imigrem e tenham essa vontade de ir para Portugal. E para finalizar, essa residência automática oferece alguma vantagem com relação a outros países da União Europeia ou só tem validade para Portugal mesmo? Inicialmente, por se tratar de um certificado digital, você vai ficar em Portugal mesmo, né? Mas assim, você, uma vez que você depois consiga a residência definitiva, se naturalize português, aí você vai gozar de vários benefícios aí através da União Europeia. Tá certo, conversamos com a doutora Ingrid Barachini, advogada especialista em imigração. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até mais. O presente de um administrador gaúcho nesse mês das mulheres. Com uma bike, criatividade e um coração enorme, Cacá anda pelas ruas com um único objetivo: ajudar desempregadas a conquistarem uma vaga de trabalho. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta com mais notícias para você. O Ministério da Educação abriu uma consulta pública para avaliar e reestruturar o novo ensino médio. O modelo atual foi aprovado em 2017 e implementado gradualmente em todas as escolas públicas e particulares desde 2022. O novo ensino médio aumenta a carga horária dos colégios, muda a distribuição de disciplinas no currículo e possibilita que os alunos escolham em quais áreas vão se aprofundar. São mudanças que, embora tenham pontos positivos, vêm enfrentando críticas pela maneira como estão sendo implementadas no dia a dia dos estudantes. Entidades afirmam que a legislação que instituiu o novo ensino médio não foi discutida com todos os setores da educação. Diante disso, o Ministério da Educação decidiu ouvir a sociedade civil, a comunidade escolar, profissionais do magistério, equipes técnicas dos sistemas de ensino, pesquisadores e especialistas em educação para saber os prós e contras. Estão previstas audiências públicas, oficinas de trabalho, seminários e pesquisas nacionais para coletar as impressões de alunos, docentes e gestores escolares e debater a necessidade de reformular o novo ensino médio. Segundo a portaria do MEC, publicada no Diário Oficial da União, a consulta vai durar 90 dias, podendo ser prorrogada. E, ao final, vai ser elaborado um relatório que será encaminhado para o governo. E agora vamos de destaques internacionais. A Organização de Preservação de Felinos Selvagens Pantera divulgou imagens de uma leoa e 3 filhotes em um parque nacional do Senegal. Essas imagens ganharam destaque porque os leões da África Ocidental são uma espécie em extinção, mas graças aos esforços de conservação do parque, a população desses animais chegou a dobrar. Vamos conferir. Um vídeo foi motivo de alegria para os grupos de defesa de animais de todo o mundo. A Organização de Preservação de Felinos Selvagens Pantera divulgou imagens inéditas de uma leoa e 3 filhotes no Parque Nacional Niokolo-Koba, no Senegal.
São leões da África Ocidental que estão sob forte risco de extinção. A espécie é caracterizada por machos com uma juba estreita e sem muito pelo e é geneticamente distinta das subespécies africana ou asiática. A ONG Pantera acredita que haja apenas entre 120 e 375 desses animais na natureza. Reverenciados a ponto de serem citados no hino nacional do Senegal, os leões da África Ocidental foram dizimados pela caça furtiva e pela perda gradual de seu habitat. Acredita-se que Florence, ou Flo, a mãe dos filhotes, tenha dado à luz a 3 ninhadas desde que recebeu um colar de monitoração em 2011. A Pantera trabalha com o Departamento de Parques Nacionais do Senegal em esforços de conservação do leão da África Ocidental. Os esforços conseguiram dobrar a população desses grandes felinos no Parque Nacional Niokolo-Koba para 30 exemplares. E a Dinamarca se tornou o primeiro país do mundo a enterrar dióxido de carbono importado do exterior. O país inaugurou um local de armazenamento de gás carbônico a 1.800 metros de profundidade no Mar do Norte. A medida é considerada essencial para conter o aquecimento global. Liderado pela multinacional química britânica Ineos e pela empresa energética alemã Wintershall Dea, o projeto Green Sand vai permitir armazenar 8 milhões de toneladas de CO2 por ano até 2030. O local fica a 1.800 metros de profundidade no Mar do Norte e, por ironia, é um antigo campo de petróleo que contribuiu para as emissões. Today, we open a new chapter for the North Sea. Hoje abrimos um novo capítulo para o Mar do Norte, um capítulo verde. O subsolo dinamarquês tem um grande potencial de armazenamento de CO2. Temos um grande prazer de poder reverter o tráfego nas tubulações e enviar CO2 de volta para o subterrâneo em benefício do clima, da Dinamarca, da Europa e do planeta. To the benefit of the climate, for Denmark, for Europe, but for the planet. O armazenamento de carbono consiste em capturar e depois prender o CO2, a principal causa do aquecimento global. Por muito tempo, a iniciativa foi percebida como uma solução tecnicamente complicada e cara, mas agora é encarada como essencial. Atualmente, existem mais de 200 projetos do tipo em operação ou em desenvolvimento ao redor do mundo. O diferencial do projeto Green Sand é que, ao contrário dos locais existentes que capturam CO2 de instalações industriais vizinhas, ele utiliza carbono recebido de longas distâncias. A Dinamarca deseja a neutralidade carbônica em 2045, por isso, acredita que projetos como Green Sand são essenciais. De qualquer forma, as quantidades armazenadas permanecem pequenas em relação à magnitude das emissões. Além disso, especialistas australianos estimam que o processo intensivo de captura e armazenamento de CO2 emite o equivalente a 21% do gás capturado. As mulheres ainda são a maioria dos desempregados aqui no Brasil, mas lá no Sul elas têm uma ajudinha especial nessa questão. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que foi nessa semana, você vai conhecer a história de um gaúcho que dedica as horas vagas criando estratégias para ajudar mulheres desempregadas na conquista de uma oportunidade no mercado. A reportagem é da Maria Clara Leite. A bicicleta rosa chama a atenção por onde passa. A engenhoca, cheia de boas intenções, foi criada por este administrador gaúcho para celebrar o Dia Internacional da Mulher. É a bike delas, não somente para o Dia da Mulher, mas para todos os dias, porque todos os dias é o Dia da Mulher. A criação nasceu com um objetivo especial. Com a bike itinerante, o voluntário roda pela capital e região metropolitana do Rio Grande do Sul para ajudar mulheres que estão em busca de um trabalho. Entre os desempregados do país, as mulheres são maioria. Segundo dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE, elas representam 54% dos 8.600.000 brasileiros sem emprego. Elas deixam um currículo comigo. Eu arrecado esses currículos tudo de forma gratuita. Tiro cópias e saio distribuindo em empresas que estão contratando. Na bicicleta, Cacá ainda leva maquiagem, roupas e calçados que arrecada para doar a mulheres que não têm o que usar em uma entrevista de emprego. A maioria das mulheres que me procuram são mulheres vítimas de violência doméstica. Saíram de casa com a roupa do corpo, foram morar na casa de uma amiga, de um parente, e eu tento de alguma forma, através desses trabalhos voluntários,
ajudar nessas guerreiras aí que estão em busca de dignidade. Dignidade que Cacá diz ter perdido no passado. Desempregado, morou nas ruas, passou fome, comeu comida do lixo, até conseguir uma nova oportunidade. E fui trabalhar numa agência de empregos. E foi ali onde tudo começou, onde eu aprendi desde como elaborar um currículo, o que falar nas entrevistas de emprego, como se portar, se vestir nas entrevistas de emprego. E foi essa experiência que o administrador resolveu compartilhar, sempre com ações voluntárias bem criativas. Já fez o delivery de currículos, o varal do desempregado e até uma paródia com um álbum da Copa. E como eu já tenho muitos contatos com empresas e com agências de emprego, porque é natural, eu já faço isso há muitos anos, eu compartilho essas informações. Pelas redes sociais, Cacá conta que já recebeu retorno de aproximadamente 20 mil pessoas que dizem que conseguiram trabalho com a ajuda dele. 80% delas, mulheres. Mas a única coisa que eu falo, porque eu falava para mim mesmo, quando eu estava na rua, eu sempre disse, perca tudo menos a fé. O mundo ele dá voltas, ele gira, e hoje a gente está por cima, amanhã a gente está por baixo, a gente vai perder muitas coisas, a gente vai ganhar de volta. Então percam tudo, só não percam a fé. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana e até segunda.